Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 6 de outubro de 2014, uma segunda-feira, são 19 horas e 51 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Isto aqui quem escreveu foi Kardec, tá bem? O capítulo inteiro escrito por ele, baseado nos ensinamentos dos Espíritos Superiores. E ele diz o seguinte: o dogma da reencarnação, e aqui nós temos que explicar uma coisa. A doutrina dos Espíritos não tem dogmas no sentido religioso dessa palavra, ou seja, como fundamento religioso imposto, não é? Então, o dogma, como nós conhecemos, o dogma religioso é um fundamento de uma religião que é imposto às pessoas sem discussão, tá? Então, por que ele chama dogma da reencarnação? Aqui a palavra dogma está no sentido de princípio, tá bem? Só para que vocês saibam, porque pode parecer contraditório, mas não é. Então aqui está na condição de princípio. Na realidade, o dogma religioso também é um princípio, só que diferentemente do dogma espírita, o dogma religioso é um princípio imposto. O dogma da reencarnação é um princípio proposto. Tá bem? Dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Pitágoras é um grego matemático que viveu na Grécia Antiga, não é? Lá pelos anos 300, talvez, um pouco menos, porque Sócrates é de 500 e alguma coisa, não é isso? Pitágoras é pelo menos, acho que uns 200 anos antes de Sócrates. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas é por aí. Tá? Então, olha, é que esta ideia é uma ideia que permeia a humanidade, a ideia das pessoas há muito tempo, ou seja, desde sempre, não é? É uma ideia que está presente na psique humana, na maneira de pensar e de se entender a vida. Então, realmente, não é propriedade da doutrina espírita e muito menos uma descoberta da doutrina espírita, não é? É um princípio através do qual o espiritismo ele coordena, não é? Reúne em um princípio de leis as leis naturais. E uma das leis naturais é a lei natural da reencarnação. Nós jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. É muito interessante a gente observar essa afirmação de Kardec, e ela é verdadeira. Se nós formos buscar aí nos escritos humanos mais antigos, desde que o homem começa a anotar nas tábuas, nas pedras, nos papiros, as suas coisas, os seus pensamentos, os seus livros, os seus escritos, nós vamos ter aí alguma coisa relativa à lei da reencarnação, que na antiguidade era chamada de palingenesia, né? Palin, de novo, genesia vem de Gênesis, nascer. Palingenesia, nascer de novo, né? Isso é uma coisa realmente que desde sempre o homem pensa nisso, né? Propõe este princípio para explicar a vida, né? Para dar um sentido, uma razão à vida. E por que é então que as religiões são tão
relutantes, né, ou tão resistentes em aceitar esse princípio. As religiões não reencarnacionistas, eu estou falando. É interessante isso, né, da gente observar isso. Por quê? A gente só pode pensar numa coisa: elas têm interesses que vão de encontro a este princípio. Especialmente as religiões salvacionistas, aquelas que pregam como princípio, o dogma da salvação. Por isso que elas são resistentes. Porque se elas aceitam a reencarnação, cai o dogma da salvação, cai o fundamento da salvação. Não é? É por isso que existe essa resistência das religiões não reencarnacionistas. Isso partiu da Igreja Católica? Não necessariamente. Porque a Igreja Católica é uma daquelas que, desde do Concílio de Nicéia, né, do Concílio de Nicéia para cá, ela substituiu a palavra reencarnação por ressurreição. Alguns dizem que foi a rainha que exigiu que se mudasse reencarnação para ressurreição, porque os súditos diziam, ela tinha sido uma cortesã, uma prostituta, e tinha mandado matar muita gente. Né? Isso aí antes da Igreja Católica. Não. Depois, a Igreja Católica nasce 70 anos, se não me falha a memória, depois de Cristo, depois do ano 1. No ano 70, mais ou menos, nasce a reencarnação. São escritos os primeiros, nasce o catolicismo. São escritos os primeiros evangelhos, né, 70 anos depois, e começa por aí o movimento católico. Mas no ano 300 e alguma coisa, 325, é feito o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia. E nesse concílio, alguns contam assim, não sei se isso é exato, mas que a rainha exige do rei que se mude a palavra de reencarnação para ressurreição, porque os súditos exigiam que ela ia ter que morrer e reencarnar 40 vezes para pagar os assassinatos que ela cometeu. Pelo menos eu já li isso em algum lugar, algumas vezes. Mas o fato é que Jesus era reencarnacionista, porque o judaísmo tem como fundamento a reencarnação. Só que o judaísmo não discute a reencarnação como nós discutimos. Para os judeus, a reencarnação é um ponto fundamental, capital, e não se discute. Pura e simplesmente. O catolicismo, que se apodera do cristianismo, né, e faz do cristianismo a sua bandeira para fundar o catolicismo, que rigorosamente não tem nada a ver com o cristianismo, se a gente for analisar, né, ele faz essa mudança. Né? E dessa mudança, como fundamento dessa mudança, é que nasce toda essa história de rituais, de cultos, não é? Dos sacramentos, e etc. Então, no começo, a Igreja Católica, os padres não usavam essas batinas, esses paramentos, essa coisa toda. É que com o tempo a coisa foi se sofisticando, eles foram percebendo que eles tinham que ser, os dirigentes da igreja, aqueles que promoviam os cultos e tal, faziam lá os cultos na igreja, eles tinham que ser diferente do vulgo, diferente do homem comum. E começaram a se paramentar. Quer dizer, foi se sofisticando ao longo do tempo, né? E foi deixando muito de lado, né? Foi subvertendo muitos valores do cristianismo, deixando o cristianismo completamente de lado. É o celibato também, no começo também. Olha, eu acredito que não, porque vários papas não foram celibatar. Não foram ser. Ao contrário, esse que faz o concílio de Nicéia era papa e era casado. Né? Vários foram casados. Vários papas foram casados. Os primeiros papas foram todos eles casados. Aí que com o tempo nasceu a ideia do celibato. Alguns dizem que é para preservar o patrimônio da igreja, porque se você casa você tem que dividir aquilo que você tem com a mulher e com os filhos, né? Então alguns dizem que é essa história aí. Mas todas as religiões
salvacionistas não aceitam a reencarnação. Todas, indistintamente. Pode pegar os pentecostais, os neopentecostais, os protestantes, todos os salvacionistas, todos aqueles que aceitam como princípio a salvação, eles não aceitam a reencarnação, né? Porque tem esse interesse para defender. Se eles aceitam a reencarnação, eles vão ser obrigados a abrir mão de um princípio que ficaria difícil depois de explicar por que abriram mão disso, né? Como a igreja é secular, existe toda essa vaidade, toda essa prepotência da igreja, eles não abrem mão. Vai chegar um momento que fatalmente vai ser obrigado a abrir mão. Mas o que chama mais atenção é que essa afirmação de Kardec, que o princípio da reencarnação, ela vem dos tempos mais remotos da humanidade, porque decorre da natureza, da própria natureza, é verdadeiro, né? E é muito interessante a gente ficar analisando, se vem desde os tempos mais remotos, e se é uma coisa natural, por que a resistência das religiões? Por quê? Né? Interesse, né? Interesse, apenas isso. A gente pode até dizer aqui, a boca é pequena, só nós e a torcida do Corinthians, né? E toda a torcida do Corinthians, que a religião católica é uma religião materialista. Pode analisar, que vocês não estou fazendo crítica não, eu não estou aqui tentando denegrir a igreja católica não, mas fazendo uma análise crítica. Façam uma análise para vocês verem que a igreja católica demonstra claramente, cabalmente, que é uma religião materialista. Fácil de analisar. E todas as outras, e essas neopentecostais, principalmente, porque o fundamento da neopentecostal qual que é? Conquistar bens materiais para os seus seguidores. Materialismo, puro, que não tem nada a ver com os princípios pregados por Jesus, que era reencarnacionista e pregava como bem supremo o bem espiritual e não o bem material. A gente não tem que ter medo de fazer esse tipo de análise, viu? Porque é verdadeiro isso, né? Não tem que ter esse medo. Respeitamos aqui todas as religiões, né? Sabemos. Pegar a origem dessas igrejas aí, elas são americanas, né? As neopentecostais são, né? Tem fundamento no reformista capitalista, que é o Calvino, né? As luteranas não. Embora as luteranas, elas são visceralmente inimigas do espiritismo. Você pegar as igrejas luteranas, elas vão de encontro à doutrina espírita, elas são inimigas da doutrina espírita, inimigas da reencarnação, né? Mas por interesse também, por defender seus princípios. Aí eu acredito que tem mais, vamos dizer assim, mais resistência propriamente do que jogo de interesse, né? Mas de qualquer maneira a gente tem que fazer essa análise, porque se está na natureza e vem dos tempos mais remotos, por que essa resistência? E acho que a Bíblia também tem uma questão aí que ela pesa fortemente em cima disso. Mas se a gente for analisar a Bíblia, ela manda, por exemplo, matar, ela manda dar como remédio vinho, ela manda um monte de bobagem, de baboseira, né? Que se for levar o pé da letra também, quem segue a Bíblia é bêbado, é assassino, né? Então, peraí, pô, se só vale aquilo que é contra o espiritismo, vale tudo também, né? O rei Davi, que é consagrado aí por todos os pentecostais aí, os neopentecostais da igreja católica, foi um assassino. Matou tudo que teve direito e mal pouco, né? Mas, de qualquer maneira, fica aqui a análise, né? Porque dentro da humanidade tem 77 religiões reencarnacionistas. Por quê? Ele continua dizendo: temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. É verdade mesmo. Pitágoras, como você sabe, não é o criador do sistema da metempsicose. A metempsicose é a reencarnação em animais, né? Deixa de ser humano para ser animal, deixa de ser animal para ser humano e etc.
que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Vocês lembram o que é a transmigração das almas, né? Todo mundo lembra? Não deixa, não fique com dúvidas. Todo mundo está lembrado o que é a transmigração das almas? Orlando? Denise? Não. Não pode ficar dúvida, senão ela vai acabar não entendendo, né? A transmigração das almas para o Espiritismo é a ideia de que espíritos desencarnam no nosso mundo e vão reencarnar em outros mundos, como espíritos que estão encarnados em outros mundos, desencarnam lá e reencarnar aqui, e assim sucessivamente por todos os planetas do universo, né? Respeitando sempre aí a evolução de cada espírito e a necessidade de evolução de cada um. Luiz, o cálculo é 570. 570? Porque Sócrates é por aí também, não é 500 e alguma coisa? É assim, dá uma olhada aí no Google aí. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou por intuição? Não sabemos. Foi revelado por algum espírito ou a ideia própria de cada um? Daniela, alguma dúvida? Não sabemos. Mas, seja como for, a ideia não atravessa as idades. Uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, deveria ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Quer dizer, para o Espiritismo, a transmigração das almas, ela acontece entre os planetas, e não do homem no animal, e do animal no homem, e vice-versa. Há doutrinas aí pelo mundo que são reencarnacionistas e que respeitam a vida. Tem gente que não anda de carro para não matar inseto, né? Eu assisti um filme, não sei se era 300 dias na Índia, 300 dias na China, eu não lembro muito bem, é por um desses atores muito famosos aí de Hollywood, que ele... 300 dias no Tibete, né? 7, não, é mais. 7 anos, uma coisa assim, eu sei que é bastante tempo. Brad Pitt, acho que é. Brad Pitt, né? Que ele vai construir um cinema lá pro... 7 anos, né? Ele vai construir um cinema lá, e quando eles começam as fundações, eles encontram um grande formigueiro. Aí eles cavam em volta do formigueiro, retiram o formigueiro para depois, porque eles não permitem que se mate as formigas. Tal é o respeito que eles têm pela vida. E acho isso bastante louvável, né? Embora a ideia da metempsicose é uma ideia falsa, porque o homem não regride, mas não há regressão, há evolução sempre. Sócrates é 470. Sócrates é antes do Pitágoras? Eu achava que o Sócrates era mais novinho, ele é mais velhinho, então valeu a dica. Então, Sócrates 470, Pitágoras 570. A antiguidade, há porém, já lemos aqui, os espíritos ensinam o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina, os espíritos ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu
nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes de Kardec, eu tenho notícias de que o Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, no início do século XIX, 1800 e alguma coisinha, no início do século XIX, escreve um conjunto de livros, tá, chamada Arcânia Celeste. Ele se desliga do corpo em sonambulismo consciente e dita para as pessoas vão tomando nota de tudo aquilo que ele está vendo, né? E escreve um conjunto de livros, não sei se são 5 ou 6 livros grossos assim, chamado Arcânia Celeste, inclusive prevendo o aparecimento do Espiritismo na Terra, o aparecimento do carro, do telefone, uma série de outras coisas, né, que ele escreve no comecinho do século. Quer dizer, o Espiritismo a ideia da reencarnação e o fato dos espíritos ditarem coisas para os homens não é novidade, não é Kardec que descobriu, não, né? Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo a abstração da intervenção dos espíritos. Então, deixa os espíritos de lado e vamos ver como esse troço fica. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, Kardec está fazendo uma proposta. Vamos examinar as duas hipóteses, vamos ver qual dessas duas hipóteses é mais consentânea com a razão e com o interesse humano, com o interesse das pessoas. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Também concordo, pois assim seria mal. Uma só e chega. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo? De duas uma, a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhe peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais, e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã, e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar como uma criança que não quer ir à escola, ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela.
Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que dessa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e podem, desde já, elevar-se tão alto, que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer, após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Como é que é o nome desta crença? O nome dessa crença do todo universal? O politeísmo são vários deuses. A gente desencarna e volta para um todo, como uma gota de água no oceano. Lembre aí, vai. Vamos ver quem consegue lembrar. Vocês já estudaram isso várias vezes, né? Panteísmo, Foi lá? É isso aí, panteísmo. Carlos, a cana celeste é Swedenborg. A cana celeste é Swedenborg? Então, como é que é o nome da obra do Andrew Jackson Davis? Essa cana celeste é aquela que fala do Apocalipse, não é? Não, o Swedenborg, ele... É Apocalipse, sim. Não fala só do Apocalipse, não. Ele fala... Bom, vê se você consegue achar alguma coisa, fazendo um favor. Desculpa a informação errada. Do Andrew Jackson Davis. Só colocar no Google Andrew Jackson Davis aí que você consegue saber. Se acreditais no futuro qualquer, por certo não admitireis que ela seja o mesmo para todos. Pois qual seria a utilidade do bem? Essa proposta de Kardec, ela pega mesmo, né? Então a gente vive em função de fazer o bem, de pregar o bem, de exigir o bem, a justiça, etc. Por quê? Não tem nenhum sentido, pô. A vida é uma só, a gente vai desencarnar, vai ser o nada, não é? Ou então vamos voltar para o todo universal, vamos fazer parte de um todo, vamos perder a individualidade. Não há razão nenhuma para se praticar o bem, para se ficar indignado com a injustiça, para se exigir justiça, não é? Para cuidar com o amor daqueles a quem nós amamos. Não há razão para nada disso. A própria razão repele, não é? A razão repele naturalmente isso. Por que reprimir-se? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros? Porque isso não teria consequência? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida. E tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Tereis por acaso a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Do que ele está falando aqui? Do céu. Tem gente que tem essa pretensão. Eu sou melhor que todo mundo, eu estou salvo, eu vou para o céu. Mas com que direito?
Você trabalhou bastante, você estudou bastante, tem inteligência desenvolvida, a moral desenvolvida, né? Ah, não, eu sou crente, eu creio em Deus. Só você crê em Deus? Tem gente que acha que veio do sol e vai voltar para ele. Não, admitis então que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerar-lhes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, respondereis: mas o que devo fazer? Quase nada, recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitareis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Passamos a uma comparação mais prosaica. Se é um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que poderíeis gozar, sendo porém necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, ele diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Ouvimos algumas vezes esse raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário, que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, cada vez, o seu dia de trabalho, e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu empregado apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, será mais inexorável que o homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade das existências, sem admitir a hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Para a justiça do gênero humano, o mesmo se poderia dizer... Justiça ou felicidade? Oi? É justiça ou felicidade? Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Eu li justiça? Justiça. Então, onde ouviu-se justiça, ouva-se felicidade. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências.
Mas, como dissemos, Deus não pode, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, fazendo sempre a abstração do ensinamento dos Espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Filosofia é isso, não é questionamento. Questionamento, raciocínio, questionamento e raciocínio. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Então, unicidade da existência humana. Uma vida só, e a sua sorte está lançada irremediavelmente. Ou céu ou inferno. Se a nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. A igreja não admite. A igreja diz que o espírito é criado no momento do nascimento, nem na concepção, viu? No momento do nascimento. Nasce, coloca lá um espiritinho. Mas nesse caso perguntaríamos, o que era a alma antes do nascimento? E se o seu estado não constituiria uma existência, sob qualquer forma, não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num ou noutro caso, qual a sua situação ao chegar ao corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou que dá no mesmo que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Primeiro, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Expliquem os unicionistas de plantão, né? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? A resposta deles é o dom, né? O tal do dom lá. Então Deus não é justo. Nasce, Então Deus não é justo. Se ele dá para uma mais e para outro menos, ele perde uma de suas qualidades, que é a justiça, né? E bondade também, porque um cara que aquinhoa mais a um do que a outro não é bom. Se ele não é bom nem justo, deixa de ser Deus. Terceiro, de onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Quarto, de onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Kardec faz umas perguntas aqui que não tem como. Se o cara for salvacionista, ele não responde. Mistério. E que é uma realidade, a gente vê. Evidente? Não, mas os caras vão responder dizendo o seguinte. Eles vão responder dizendo o seguinte: é mistério de Deus. Só que nós somos no século XXI, no século das comunicações. Não tem essa história de mistério. Nada é misterioso, nada é sagrado. Que negócio de sagrado e misterioso é esse? Sagrado é a vida. Misterioso é aquilo que o homem não tem inteligência para compreender, só isso. Mas isso nós temos. Não é? Nós não temos condição de analisar isso do ponto de vista da justeza, né? Do critério da razão, do funil da razão. É claro que nós temos. A pessoa mais obtusa do mundo, com o mínimo de inteligência, responderia essas questões, ou não?
Ou estou sendo muito exigente? Não é? Não precisa nem ser ABCD. Não precisa, é lógico. A não ser que, por ideias pré-concebidas, por interesses, por preconceito, vaidade, orgulho, egoísmo, ou qualquer outro vício humano, a pessoa responda do seu jeito ou não queira responder. A pessoa, para responder umas questões dessas, ele tem que estar aberto, livre de qualquer pensamento, ideia formulada. E mais do que tudo, ele está fazendo abstração aqui do ensinamento dos Espíritos. Ele só está fazendo aqui uma colocação filosófica dessas questões. Apenas isso. Não está colocando, dizendo que os Espíritos foi que ensinou isso. Isso é um pensamento de qualquer um. É o pensamento de qualquer um. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode se questionar a esse respeito. Tanto que os filósofos, a maior pergunta dentro da filosofia é: quem sou, de onde venho e para onde vou? Penso, logo existo. Então eu sou alguma coisa. Quem eu sou? Ser ou não ser? Se o penso, logo existo é verdadeiro, se eu existo, quem eu sou? Se eu sou alguma coisa. De onde eu venho? E se eu venho de algum lugar, para onde eu vou? Essa pergunta, racionalmente, só a doutrina espírita responde. Eu desafio qualquer um a responder essa pergunta com racionalidade. Pode responder de maneira religiosa, esotérica, mística, do jeito que quiser, mas com racionalidade, só a doutrina espírita. Aliás, eu não consegui encontrar essa resposta racional em lugar nenhum. Os filósofos dão volta, usam das palavras mais intrincadas, mais difíceis possível, né? Fazem um exercício mental muito grande. Você precisa fazer um exercício junto para tentar entender aquilo que ele escreve. Ele dá volta, não chega em lugar nenhum. Não chega, não responde racionalmente. É assim. É impressionante isso. Não é objetivo. Não é objetivo, nem claro. Porque o Espiritismo ele não é ambíguo. Ele não deixa margem para duas interpretações. Ou é ou não é. Esse é o problema dos espíritas religiosos. Assim, mas vieram para complementar a doutrina espírita. Espera aí, para complementar o quê? Se ele está dizendo que não é, vocês estão dizendo que é? Complementar o quê? Vocês estão fora daquilo que foi feito pela afirmação dos espíritos superiores. Se eles dizem que existe animal em estado de erraticidade. Você acabou de falar. Glaucio, ele é o livro último, aquela letra, colônia de animais. Só de animais. Tem, ainda deve ter loja pet, né? Porque está dando uma nota, né? Não, colônia... Loja de artigo pet, porque está dando uma nota isso aí. É um absurdo. E o cara está vendendo livro. É claro que vende, é evidente que vende. Olha, um país que vota como os brasileiros votaram ontem, isso vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Isso é o menos difícil de vender. Os caras são capazes de vender esses candidatos para nós. Pô. E o pessoal compra. Tiririca, tá lá. Bom, vamos seguir. Vamos seguir em frente aqui com o nosso raciocínio. Pergunta de... colocar questão de número 5. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? E sexta questão, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? É claro que não. Né? Embora ela tenha uma educação refinada, ela carece do quê? De fazer evoluir a sua inteligência e a sua moral. Até atingir a maturidade necessária e ter o conhecimento necessário para desenvolver as mesmas coisas que desenvolveram Laplace e Newton.
Não tem dúvida. Poderíamos dizer que sim, mas não nesse momento, né? No momento que está sendo proposta a questão, de jeito nenhum. Ela vai atingir não o Laplace e o Newton, ela vai atingir o estágio de Jesus, né? Dos arcanjos, dos espíritos mais evoluídos, mas a seu tempo, não enquanto hotentote, não enquanto selvagem. Professor Luiz, lembra que essas questões eu lembrei que quando eu estava afastado no tratamento psiquiatra, mas levou uma bronca, porque a ansiedade ela tem duas vertentes, ou medo de ficar louco ou medo da morte. E o psiquiatra que eu faço, né, as sessões com ele, como eu já disse, ele estuda religiões, doutrinas que conformam a religião e a doutrina do paciente, é por onde ele inicia o tratamento. E eu me lembro que no meu caso era a morte, então eu estava conversando com ele falou para mim, muito me admira uma espírita vir aqui e falar essas coisas para mim, porque de tudo que eu li, a doutrina espírita é a que melhor define morte, que explica tal, e você me vem com essa aqui, você não está praticando, mas ele deu uma bronca, e agora lendo aqui eu estou realmente... E com justeza, né? Porque, não é? E com justeza. Embora ele não tenha levado em conta o componente obsessão. Sim, né? Porque você estava influenciada pela ideia do irmão. Isso. Ele não levou isso ele não levou esse componente em consideração, e é necessário levar. Agora, a sua ideia deve ter prevalecido. É isso que ele quis dizer. É aí que ele quis, né? A sua ideia deve ter prevalecido. Com certeza. O conhecimento espírita também. Claro. É necessário. É inconcebível alguém que conheça Kardec teme a morte. É ao contrário. É ao contrário. A gente não teme a morte, a gente deseja ela no momento certo, na hora certa, deseja. Parece um pouco tétrico isso, né? Mas é verdadeiro. Verdadeiro, no momento certo, no momento oportuno, né? Fazendo da vida, enobrecendo a vida através do trabalho, através da dedicação, do bom comportamento e tal. A morte é desejável, porque a gente sabe que a gente vai estar bem. Ao contrário do que nós estamos aqui, nós vamos estar bem. Não é só o fato de não ter corpo físico, só o fato de você não ter necessidades fisiológicas, não ter cansaço, não passar aí pelas intempéries da natureza, não ter dor, é o caso da Yara. A Yara é Yara Maria das Dores, né? Não ter dor, não ter uma série de inconvenientes que traz o nosso corpo. Só isso já é desejável. Só isso, sem falar a felicidade que Jesus promete, que ele diz assim, que quem praticar o bem vai receber isso a 100/1, ele diz. Imagina o que será, e dá para imaginar, quando Jesus faz uma promessa dessa, ele não está brincando, ele era um homem sério, ele falava dos bens espirituais com seriedade, Jesus não brincava com essas coisas. Se Jesus promete uma coisa dessa, por que será? Dá para imaginar o que é a vida espiritual? Não dá nem para imaginar. Felicidade sem mancha. Porque aqui na Terra nós não temos felicidade sem uma mescla, uma mancha de infelicidade. Não existe isso. Ou é um problema familiar, ou é um problema financeiro, ou é um problema com o vizinho, ou é um problema na sociedade, ou é um problema no país, é um problema pessoal, alguma coisa é. Não existe felicidade sem mescla. Não é? Ela sempre está mesclada por algum inconveniente, por algum problema, por alguma coisa assim. Por isso que os Espíritos dizem, trate de ter a consciência limpa e já muito feliz vos sentireis. É isso que eles recomendam, né? É verdadeiro. Claro que é verdadeiro, porque aqui é só problema, um atrás do outro. Você resolve um, é o maior. E é um atrás do outro, é sempre assim. Mas imagina o que seria desencarnar. Uma coisa extraordinária, muito boa. Não tem nada do horror que as religiões pregam. Desencarnar não é descansar, porque se fosse também não ia querer desencarnar. Ao contrário, desencarnar é atividade, né? É dinamismo, é trabalho, né? E trabalho sem cansaço. Trabalhar 24 horas por dia, só para fazer as contas aqui do nosso tempo, e não se cansar, né? Não ter nenhum problema físico, se deslocar com a capacidade do pensamento, né? Lembra daquela comunicação da Condessa,
que nós estudamos na sexta-feira, né, o Espírito fala para ela, está vendo aquela estrela? É para lá que nós vamos. E eles se deslocam e ela conta que ela percebe a estrela se aproximando cada vez mais, ficando cada vez maior, e ela vai habitar aquele mundo, é um mundo feliz. Na sexta-feira nós vemos essa comunicação daquela condessa que desencarna com 30 e poucos anos de idade e tal, e era um espírito feliz. Depois do céu, lemos na sexta também, depois do céu e inferno é uma das comunicações dos espíritos felizes, é o dela. Eu li uma daquela do céu e do inferno. Você estava falando de sexta-feira ali, né? Só que eu faltei a última sexta-feira. Então, acabei indo em casa. A comunicação do casal lá, né? Que gostava, né? Se mataram junto, né? Não se encontra mais, né? Não. Eles acharam que ia, mas não. É horrível, É o né? contrário, aí que é a separação. Tem um caso de uma mãe, que é a primeira ou segunda comunicação do espírito suicida. Está no livro Céu e Inferno, logo no começo do capítulo. Segunda, né? E esse espírito tem um filho de 30 e poucos anos de idade, está à beira do leito de morte e tal, e ela ama muito o filho, na realidade é um sentimento de posse pelo filho. E ela se despede do filho, fala, pode desencarnar que já nós vamos estar juntos. Ela larga o filho dá outro suspiro, larga o filho, vai, começa a procurar, não encontra, eu vou encontrar, ela está enforcada. Ela se suicida para poder estar perto do filho. Aí Kardec faz a evocação do espírito, o filho está na mesma sala, dando comunicação, dizendo que ele está bem, que ele só não se considera feliz porque a mãe tomou a atitude que tomou, senão ele se consideraria um espírito feliz, né? Ela está na mesma sala, dando comunicação também e não o vê. É o caso desse daqui que eu acabei de falar, né? Os dois na mesma sala e não se vê. Não se vê. Quer dizer, na realidade é uma punição, né? Que não é uma punição, né? Para aprendizado, né? É uma forma que Deus encontra para nos ensinar, né? Que nós não podemos subverter as suas leis. Desencarnar, sim, no momento oportuno, no momento certo, porque a vida é prova. Nós temos que enfrentar todas as provas, né? O Espiritismo nos dá esse consolo de saber que nós não perdemos ninguém. Ao contrário, nós ganhamos um amigo para velar pelo nosso bem-estar. Nós não o vemos, mas está sempre perto de nós, está sempre junto com a gente. Os espíritos afins, os espíritos familiares, estão sempre próximos uns dos outros, né? É o contrário, eu te prego que a morte como algo terrível, algo inexorável, algo que perdemos alguém, não é nada disso. Você sabe que essa ideia da gente cultivar ela, que tem alguém velando pela gente, dando apoio, isso aí é muito confortante. Claro que é. Sem Sem dúvida. e a gente pensar que tem alguém apoiando, mesmo que a gente não tenha percebido, não está percebendo. Mas não é para perceber mesmo. Não, assim, né? Não é para perceber. A gente acha que a gente está sozinho, né? Essa ajuda, ela tem que vir de maneira indireta. Não pode mexer com o nosso livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa. Tem que ser sempre nossa, porque nós vamos responder por ela, né? Mas só o fato de a gente saber que tem alguém velando, que tem alguém nos inspirando bons pensamentos, É a questão da inspiração, né? Nos ajudando, né? Cada coisa que a gente vai fazer, se nós pedirmos a inspiração, essa inspiração vem, seja do pai, seja da mãe, seja do nosso espírito guia, que é esse realmente, é o que está sempre por perto mesmo, ou seja de algum espírito superior, espírito feliz, aí isso já é muito confortante, só isso já nos deixa mais tranquilos, né? Mais... O senhor disse que o primeiro pensamento, né? Como? Primeiro pensamento? O primeiro pensamento é nosso. Mas a gente, normalmente, nós temos a intuição, a nossa intuição é a mais correta. Mas é que nós não seguimos. Isso é impossível. O cara faz alguma coisa pra gente, primeiro pensamento, perdoa. Ah, perdoa nada, que perdoar o quê? O segundo, que é fruto do nosso atraso moral, né? Ele é o impulso. O quarto você já está matando o cara. Não, se bobear, no terceiro. Vamos lá. Mas, ô, seu Luiz, Oi. por exemplo,
desencarne da minha mãe, do meu irmão, até que ponto é o correto eu pensar bem, eu desejar felicidade, é assim, parte de eu ter que ficar pensando aquilo que vem em determinado momento. Até que ponto é bom para o espírito desencarnado? Sempre que nós pudermos fazer um bom pensamento, é bom, mas não ficarmos ligados, especialmente quando você sabe que esse espírito não está equilibrado em estado de erraticidade, que é o seu caso. Né? O seu irmão não está equilibrado, ele está passando por um processo de equilíbrio, ele está passando muito provavelmente por um tratamento, né? Ele despertou agora há pouco tempo, né? E a gente sabe todo o pequeno histórico de vida que eu sei dele, né? Ele só podia realmente, lamentavelmente, estar sofrendo, não pode estar bem, né? Então, neste caso, é ligar-se, sempre que você for fazer a sua prece, e desejar que os bons espíritos inspirem a ele, né, que o seu espírito guia seja fortalecido, esteja sempre do lado dele, que Deus ilumine a sua vida, dê a ele muita paz, muito equilíbrio, bom ânimo, ideias renovadas, muita alegria de viver, de encarar os seus problemas e tal, mas ponto. Né? Esse é o pensamento ideal por qualquer desencarnado. Eu me ligo com todos eles, indistintamente, meus parentes, depois, sobretudo meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, que eu sempre amei muito, são pessoas que tiveram um papel fundamental na minha vida, me ajudaram muito, me apoiaram muito. Eu sempre mando um beijo, um abraço, sempre. Meu espírito guia, então, toda vez eu, né, agradeço. Mas nada de ficar com pensamento fixo. E, sobretudo, no caso do seu irmão, que eu sei que você era muito ligado a ele, confiar no Criador. Ele está sofrendo, e isso tem um propósito bom para ele, não é ruim. O propósito não é penalizá-lo, que Deus não penaliza ninguém, Deus ama. Não é? Se ele está passando por isso, ele está passando por alguma razão justa. E se é justo, é bom para ele. É para ele aprender. Ele precisa aprender, ele precisa valorizar. Agora mesmo, antes de sair de casa, a gente estava assistindo um documentário chamado Estamina. Estamina é uma senhora, vive num lixão, e parece que no Rio de Janeiro, uma coisa assim, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo, acho que é Rio de Janeiro. Você precisa de ver essa mulher, as coisas que ela fala, você fala assim, não, é um espírito de conhecimento, é um espírito de alguém que já teve muita cultura, e ela come as coisas do lixo, ela vive do lixo há muita, e não é pouco não, há 20 ou 30 anos ou mais. Dorme lá, né? Dorme lá, às vezes não vai para casa, dorme lá e tal. Fala, pô, o que fez este espírito para merecer estar vivendo? Ela mandou carta para o Sarney. Falou de Jesus, né? Ela falou, eu conheço Jesus, a sociedade, a humanidade não era para estar vivendo desse jeito. O egoísmo, né? O egoísmo, a violência. Ela fala coisas que você não acredita, então você começa com o conhecimento espírita, dá para perceber. E por trás daquilo tem uma inteligência grande, por trás daquela aparente humildade e humilhação que vive aquela mulher, tem um espírito ali de grande inteligência. Jesus né, foi o primeiro cientista. Primeiro cientista. Jesus foi o primeiro cientista, ela falou. Se houve coisa, você fala, não, peraí. Né? Então, é punição? Não é. Alguma coisa, fez alguma coisa. Pessoa muito inteligente que desvirtuou a finalidade da inteligência. A gente desvirtuou a finalidade do sexo, da inteligência, da profissão. A gente desvirtuou um monte de coisa. Depois nós temos que responder por isso. Mas é como Kardec diz aqui, não é? Quem foi mais misericordioso? O fabricante que despediu e deixou o funcionário morrer na miséria, ou aquele que disse para o funcionário, você está me devendo um dia, trabalha direitinho que eu ainda te promovo. Esse, por associação de ideias, é Deus, que sempre nos dá o
Oportunidade, 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 tantas quantas forem necessárias para a gente poder progredir. Então é nisso que a gente tem que confiar, sabe? Sofrer, todo mundo vai sofrer. Nós sofremos, os filhos sofrem, os irmãos sofrem, os cunhados sofrem, os pais, as mães, enfim, todos sofrem. O que nós podemos fazer é viver bem, dar bons exemplos na medida do possível, dentro da nossa pequenez, da nossa ignorância, procurar dar o melhor exemplo possível em todos os campos da vida e fazer o melhor para poder ajudar. Não viver a vida de ninguém. Nós não devemos viver a vida de ninguém. Nem da esposa, nem do filho, nem do marido, de ninguém. Porque não é a nossa vida. Nossa vida é a nossa incumbência. Ajudar é uma coisa, fazer pelo outro aquilo que é o dever dele é outra completamente diferente. Quem ajuda o outro a fazer o que é a obrigação dele, você não está ajudando, você está prejudicando. Porque se a professora fosse lá e pegasse o lápis da mão do garoto e resolvesse o problema, o que ela estaria fazendo? Não estaria ensinando. Não é verdade? Assim é a vida. Assim é a vida. Portanto, pense sempre com amor, com carinho. Diga a ele, olha, eu sou benevolente a você. Eu te amo muito, eu desejo que Deus ilumine cada vez mais os teus passos. Tenha força, tenha confiança. Bola para frente. Esse tipo de pensamento é que incentiva o espírito. É a mesma coisa que nós, quando estamos deprimidos, alguém vem, não, que isso, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer, vamos encarar. Você pode e tal. Estimula. E o espírito, nós não podemos falar, mas nós podemos conversar pelo pensamento, que é a mesma coisa. Só não é a palavra articulada. Mas aonde ele esteja, aonde ele estiver, próximo ou longe ou distante, vai ser atingido pelo pensamento da mesma maneira. Mas não se ligue. Faça somente o seu dever. Vamos lá. Ainda temos mais alguns minutinhos para ler o seguinte. Perguntamos qual filosofia ou a teosofia, aqui tem uma nota do tradutor que diz: Kardec não se refere à doutrina da sociedade teosófica, que só foi fundada... Oi? Teofísica. Desculpa, teosófica. Que teofísica, meu Deus? Se ele é errado e quer me... Não, é teofísica. Mas é teosófica, filho. É? Que só foi fundada mais tarde, em 1878. Então corrijam aí, Sociedade Teosófica, que é referente à teosofia, que só foi fundada mais tarde, em 1875. Consequentemente, ele não se referia a esta, porque ele falou isso em 1857. Mas há um sentido geral, como era então conhecida a palavra, ou seja, uma forma de conhecimento intuitivo ou racional das coisas divinas, que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, porque essas tamanhas diferenças de aptidões dirão que depende do organismo. Mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Pior é que no século XXI tem gente que pensa assim, que nós somos um acidente biológico. Não teria responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme à sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Resposta: não. Não é? Vamos anotar este parágrafo, admitamos, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Hoje é dia 6/10/2014. E é muito interessante, para vocês terem uma ideia, nós anotamos aqui dia 8/8/2005, 29/10/2007 e 15/10/2012. O mesmo parágrafo. O Andrew, já que você mandou, ele editou. Não, o Andrew Jackson Davis, não.
Ele era um sonâmbulo. Não, ele levitou, foi para uma montanha, a 60 quilômetros da onde ele estava, e lá ele veio com umas ideias de astronomia, história, um monte de coisa. Então nós não estamos falando do mesmo Andrew Jackson Davis. O americano está aqui. Eu vou trazer a história dele, depois eu falo certinho. Estou levando essa para a próxima aula. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? E tem tudo que ele falou, ele fez o espírito do lado. Não, na realidade, ele faz essa proposta porque alguém poderia pensar assim, bom, ele está falando isso porque os espíritos ensinaram isso. Né? Então ele faz a abstração dos espíritos e faz o raciocínio filosófico em cima dessa questão. Né? E filosoficamente ele mostra que o mais racional é a reencarnação e não a unicidade das existências. E é lógico, evidente. A única proposta que pode realmente responder todas as questões é a reencarnação e não o inverso. Porque a unicidade das existências responde algumas questões, mas uma resposta não é boa se ela não preenche todas as lacunas. Ela tem que responder todas as respostas. Ela tem que preencher todas as lacunas. Todas as dúvidas têm que ser respondidas através daquela proposta. Senão ela não é uma boa proposta. Não é? Então, além disso, né, além da proposta ser racional, além dela ser, vamos dizer assim, eminentemente consoladora, ela é corroborada pelos espíritos. Em cima da reencarnação, em cima das leis naturais, está montada toda a doutrina dos espíritos. Não é? Aliás, a maior proposta dos ensinamentos dos espíritos é justamente ensinar para o homem as leis naturais. Porque o homem conhece as leis que regem o mundo físico. Né? Mas desconhecia as leis que regem o mundo espiritual. Por que a nossa vida é assim? Como é que se responde isso? De que maneira nós respondemos isso? Qual é o verdadeiro objetivo da vida? Não é? Somente as leis naturais são suficientes para responder isso. Ele propõe isso, dessa forma, ele propõe o homem a pensar que ele tem uma racionalidade. Ele está fazendo uma proposta para dizer assim, bom, entre essa proposta da reencarnação e a proposta da unicidade das existências, qual é a melhor? Racionalmente falando. Você não precisa ser espírita. Aliás, você não precisa nem ser crente em Deus. Não precisa ser nada, não precisa acreditar em Deus, ter religião nenhuma, ou ser de qualquer religião. Faça abstração da sua religião, dos seus princípios religiosos e analise. A proposta é filosófica. Filosofia, rigorosamente, não tem nada a ver com religião. Por isso que nós podemos dizer que, por exemplo, Epicuro viveu na antiguidade. O cara tinha umas propostas filosóficas que é uma coisa mais extraordinária do mundo. Embora tivesse lá os seus senões, né? Ele compra uma casa e enche a casa de amigos. Diz que uma casa só é boa quando tem muitos amigos. E sabe onde ele dormia? Ele dormia fora, no quintal. E a casa cheia de gente, ele dormindo fora. Era um cara desse jeito. Quer dizer, tem um fundamento, a filosofia tem um fundamento lógico. E ele tem razão naquilo que ele está falando, de certa forma. Né? Sob o ponto de vista do equilíbrio, sob o ponto de vista da ordem, né? Isto não é, pelo menos do meu ponto de vista, não é o ideal. Mas para que serve a vida se você não tiver amigos? Quer dizer, filosofia é isso. Você não precisa ser religioso, você não precisa acreditar em absolutamente nada. Apenas raciocinar de maneira lógica a respeito das coisas. Por isso que o Espiritismo é forte. O
Espiritismo é uma filosofia forte, uma doutrina forte, exatamente por essa razão. Ele não atinge o homem pela sua religião, mas ele o atinge pela religiosidade. Nós temos um sentimento natural de que algo maior existe, de que a vida transcende. É natural isso na gente, não é? Não é uma coisa natural? Vamos fazer aqui a abstração do Espiritismo, vamos colocar de lado o Espiritismo ou uma religião qualquer que diga que exista Deus. Nunca ninguém me provou, nunca vi esse cara, não é? Mas espera aí. Toda causa tem um efeito. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, está explicada a existência de Deus. Aí você atinge o cara de maneira filosófica, não de maneira religiosa, de maneira racional. Opa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Toda causa, todo efeito tem uma causa. Não pode ser de outra maneira. Nada vem do nada. O nada não existe. Né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se a causa não é o homem, né, tem que ser alguém que esteja acima dele. Dê o nome que você quiser, inteligência suprema do universo, Criador, Deus, dê o nome que você quiser. Ele até fala, né, subtrai que é criação do homem, o resto, você chega numa conclusão. Você pega essa imensidão que é o universo, 100 bilhões de galáxias, então, e nós temos o mesmo número de neurônios na cabeça. E o homem, eu vi um doutor, Raul alguma coisa, o cara é extraordinário, cara, ele é esses caras que cuidam do cérebro, neurologista. Ele dá conferência no Japão em japonês, para vocês terem uma ideia da capacidade do homem. Eu vi, ele tem um programa na Bandeirantes, na Band News, que é comandado por um senhor chamado Salomão alguma coisa. Já viram esse cara? Ele faz entrevista com as pessoas, ele chamou esse doutor. É um cabelo branco, grisado. Ele sempre fala meio baixadinho assim e tal. O cara fala meio grosso e tal, um cara muito inteligente. Ele chamou esse senhor para dar entrevista, esse doutor, esse médico. Precisa de ver que extraordinário. Ele falou assim: o nosso cérebro é muito pouco conhecido, nós não conhecemos quase nada do nosso cérebro. Nós temos 100 bilhões de galáxias conhecidas, estudadas pelo homem, ou do conhecimento do homem, e temos o mesmo número de neurônios na cabeça. Como é que você explica isso? Fala para mim, foi a mão do homem que criou. O homem não é capaz de fazer uma coisa dessa e nunca será. Por isso que a discussão daquela história da clonagem foi um pouco esquecida, um pouco deixada de lado. Porque jamais o homem pode conseguir clonar um corpo, mas jamais será capaz de conseguir clonar a vida. Corpo é uma coisa e vida é outra. Porque o que dá vida para o corpo é o espírito. Essa história de clonagem foi deixada um pouco de lado por causa disso. Né? Não tem a capacidade, ainda está muito distante de entender isso. Né? Por isso que a filosofia, a doutrina espírita, ela entra nesse vão, nesse vácuo deixado pela religião e pela ciência, né? De maneira íntegra, né? De maneira a complementar as ideias. Né? Ela começa aonde a religião para e começa onde a ciência para e responde. Por isso que ela atinge as pessoas. Ela atinge as pessoas em cheio. Basta que as pessoas não sejam preconceituosas, não tenham ideias pré-concebidas, porque se tiver, esquece. Vai desencarnar, vai reencarnar espírita, daqui 3 ou 4 encarnações, será quanto? Né? Até a hora que deixar o preconceito de lado. Mas se tiver a capacidade de fazer a abstração das suas ideias e tentar aprender aquilo que os espíritos ensinaram, meu amigo, ela fala: poxa, encontrei um tesouro. Né? Encontrei o maior tesouro que eu podia ter encontrado na minha vida. E não tem nada a ver com grana, nem com dó, nem com ouro, nem com coisa nenhuma. Pode acontecer para qualquer um. Melhor coisa que pode acontecer para qualquer um. Eu, quando comecei a estudar Espiritismo, eu vi as propostas do coordenador do curso, fiz lá em São Paulo, frequentei essa casa há 12 anos.
Nossa, mas eu sempre pensei, sempre perguntei isso, e ninguém me respondia. E o cara falava, puxa, é mesmo, quer dizer, não falava, né? Senão vai ficar falando e tal. Mas, olha, é mesmo, sempre me perguntei isso. Puxa vida, está respondido. E é interessante como a coisa vem, né, de encontro com as necessidades que a gente se faz intimamente, né, que são as nossas necessidades. E que isso pode trazer de melhor para o homem. Ele começa a criar critérios, princípios, que fazem com que ele ande sempre na linha reta e não desvirtue a sua vida, porque ele sabe que as consequências são danosas. Portanto, ele faz um esforço imenso para trilhar uma vida moralmente reta. O religioso não se pergunta por quê, né? Acho que é isso, né? Mas ele é ensinado a fazer isso. Ele é automático. Ele é ensinado a fazer isso. Quando você fala... uma ideia, ele já está fechado para aquilo ali. Quando você fala no dogma, amigo, não tem o que discutir. É fácil Não tem que colocar discutir. em Deus ou no diabo, né? Aquele problema, aquele cunhado da minha cunhada que se matou aqui na escola, o pastor falou para ele que o diabo quer que ele tome uma casa. E foi mesmo. Se a gente considerar que a palavra demônio vem do grego, que significa espírito, foi mesmo. Foi o diabo mesmo. É que eles têm uma ideia tacanha a respeito disso. É muito conveniente para eles falar em salvação. Né? Você investe na obra de Deus, você será salvo. Mas a obra de Deus de quem é mesmo? Quem tá, a escritura da igreja está no nome de quem mesmo? Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de harmonia, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nessa noite. Queremos, Senhor, humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.